Sabe aquela história que parece que não querem que a gente saiba? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma delas. Vamos falar sobre como algumas das maiores fortunas do Brasil foram construídas e o legado que elas deixaram para trás. Para começar, vamos pensar numa imagem bem forte. Lá em Salvador, a cidade com a maior população negra fora da África, bem no meio da cidade, existe uma estátua. Uma homenagem a um homem que ficou rico, muito rico, com o tráfico de seres humanos. E isso já nos leva à pergunta central de hoje. Como é que uma história de tanta violência e exploração acaba virando uma homenagem, um motivo de honra? Como é que a memória de um país é construída? E o que a gente escolhe lembrar? E o que a gente escolhe esquecer? Bom, vamos começar olhando mais de perto para essa estátua e para a história que ela, na verdade, esconde. E para entender de onde veio tanto dinheiro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o motor da economia do Brasil colonial. Foi ali que essas fortunas começaram a ser criadas. Vamos pegar um exemplo bem conhecido. A família Moreira Salles. É um nome que com certeza muita gente já ouviu falar, né? Eles fazem parte da elite brasileira há muito tempo e continuam sendo uma das famílias mais ricas do país. A origem dessa fortuna está lá em Minas Gerais, na época colonial. Os antepassados deles tinham engenhos de açúcar, depois expandiram para os cafezais. E o que sustentava tudo isso? O que era a base de toda essa produção? O trabalho de pessoas escravizadas. Mas olha, a riqueza não vinha só de explorar o trabalho nas fazendas. Algumas famílias foram além. Elas construíram verdadeiros impérios com um negócio ainda mais direto e brutal: o tráfico de seres humanos. Aqui a gente vê como famílias diferentes tinham papéis diferentes nesse sistema. A Matoso de Andrade Câmara, por exemplo, era uma das maiores no tráfico de pessoas escravizadas. E o detalhe mais pesado é que eles continuaram com o tráfico, mesmo depois que a atividade foi proibida por lei. E agora que a história fica ainda mais complexa. A gente vai ver como esse comércio desumano, em vez de gerar vergonha, se transformou em honra pública para alguns. Como o dinheiro do tráfico virou prestígio social. Naquela família Pereira que a gente mencionou, tem um nome que se destaca muito na história da Bahia: Joaquim Pereira Marinho. A trajetória dele é o exemplo perfeito dessa transformação. Os registros históricos são bem claros. Olha só essa citação. Ele acumulou uma grande fortuna com o tráfico de africanos escravizados, mesmo após a proibição do tráfico. Ou seja, o fato de ser ilegal não impediu em nada que ele continuasse a enriquecer. Isso não era segredo para ninguém. A fama dele era bem estabelecida. Ele era conhecido como um dos maiores traficantes de pessoas escravizadas da Bahia, uma peça central nesse comércio cruel. E é aqui que todos os pontos se conectam. A gente vai ligar essa história de crimes do passado com o nosso presente, fechando o círculo e voltando para aquela estátua que a gente falou lá no comecinho. Então, vamos lá. O ponto crucial é esse. A recompensa por uma fortuna feita com o tráfico ilegal de pessoas não foi punição. Foi o contrário. Foi uma celebração, uma honra pública. E essa homenagem virou o quê? Uma estátua, em nome dele, que está lá, de pé, em Salvador, até hoje. Tudo isso nos leva a uma conclusão que não dá para ignorar sobre o legado econômico desse tempo. Todo o lucro que veio da escravidão não evaporou com a abolição, né? Muito pelo contrário. Esse dinheiro foi a semente, a base de fortunas que duram até os dias de hoje, sustentando algumas das famílias mais ricas e poderosas do Brasil, como os Moreira Salles. É por isso que a gente diz que essa não é uma história do passado. As consequências dela, tanto econômicas quanto sociais, estão gravadas na estrutura do nosso presente, moldando as desigualdades que a gente vê todos os dias.